Família, criação de Deus, igreja edificada sobre a rocha eterna, Jesus. Família e igreja, bênçãos de Deus. Mês da Família 2020, Famílias Fortes, Igreja Forte. Um mês inteiro para abençoar e fortalecer as famílias e tornar nossa igreja cada vez mais forte. Participe com sua família da programação. No mês de maio, em nossa igreja. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online, aqui no nosso canal. E neste mês nós estamos comemorando o mês da família. Convidamos você e sua família a participarem juntos desse momento em que todos os anos a nossa igreja se reúne com programações especiais, mas neste ano nós estamos por aqui unidos como igreja num só propósito para juntos comemorarmos esse mês e recebermos da parte do Senhor as ministrações da sua palavra. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 ao 9. Escreveu Paulo a Timóteo: Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, dando início a tudo que o Senhor quer falar neste dia com cada família. Pai, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de adentrarmos, Senhor, a muitos lares, alcançarmos muitos corações através da tua palavra. Nós somos, Pai, os instrumentos, apenas os instrumentos do Senhor para que isso aconteça. Louvamos o teu nome, Senhor, e queremos te engrandecer pela tua poderosa e rica palavra. Queremos te pedir que durante este dia, ela, Senhor, através da mensagem que será ministrada daqui a pouquinho, ela, Senhor, alcance cada coração sedento. Nos ensina, Pai, a sermos famílias que imitam, ó Deus, aqueles que andaram firmemente nos caminhos do Senhor, mesmo em meio aos seus sofrimentos, às suas lutas, ó Deus, a tudo aquilo que eles enfrentaram, Pai, para continuar, Senhor, buscando em Ti, somente em Ti, Deus, a força e tudo mais que o Senhor deseja que nós sigamos. Usa, Pai, o teu servo na ministração da tua palavra e nós abrimos o nosso coração e mente para recebê-la e praticá-la. Para isso nós te pedimos a graça do Senhor, o agir do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, nós iremos assistir um vídeo do pastor, mais um vídeo do pastor Gilson Bifano. É um vídeo de reflexão e eu convido mais uma vez todos juntos
que nós possamos unir o nosso pensamento, unir o nosso espírito e a nossa fé para receber essa ministração. Deus abençoe. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. No domingo passado, falamos sobre a importância do cultivo das tradições familiares na família. E usamos o exemplo da família de Jesus, quando a Bíblia diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós encontramos a presença da tradição familiar. Em famílias fortes, as tradições familiares estão presentes. Mas existe uma outra característica muito importante para que tenhamos famílias fortes em nossas igrejas. E mais uma vez, nos apropriamos da família de Jesus para expor esse segundo segredo de famílias fortes. Em famílias fortes, nós encontramos a presença da espiritualidade. Diz a palavra de Deus que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz que todos os anos, tradição familiar, celebração da festa da Páscoa. Aqui nós encontramos o valor que a família de Jesus dava à religiosidade. Mas não era apenas uma religiosidade exterior, mas uma religião saudável, uma espiritualidade saudável. Então, em famílias fortes, nós precisamos cultivar uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que fortaleça a nossa fé em Deus, para que fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus. A família de Jesus sabia muito bem equilibrar religião e espiritualidade. Como está o cultivo da espiritualidade em sua família? Há louvores em sua família? Há leitura da palavra de Deus em sua família? Há devoção em sua família? Então, se você realmente quer cultivar uma família forte, é muito importante que você resgate, para que você cultive essa espiritualidade. Quando a família de Jesus ia até Jerusalém, com certeza os seus pais passavam para os filhos o significado da festa da Páscoa, o significado para o povo de Israel da festa da Páscoa, a saída do povo do Egito. Então, os pais contavam a história, mas, acima de tudo, reforçavam a ideia de que Deus é um Deus libertador, de que Deus é um Deus que ouve as orações, é um Deus que está atento às aflições do seu povo. E aqui nos encontramos, então, a espiritualidade, a fé em Deus, a lembrança daquilo que Deus fez na história do povo de Israel. Que você, na sua família, cultive a espiritualidade. Que você, na sua família, resgate a espiritualidade. A leitura da palavra de Deus, os louvores, as orações, a piedade. Então, os seus filhos vão crescer nessa atmosfera, não apenas de uma vida religiosa, mas uma vida religiosa é verdade, mas, acima de tudo, uma espiritualidade que agrada a Deus. Então, o segundo segredo para que tenhamos famílias fortes em nossas igrejas é o cultivo da espiritualidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você resgate todos os dias, que você cultive todos os dias a espiritualidade sadia na sua vida em família. Amém, queridos. Após esta reflexão belíssima sobre a espiritualidade dentro de nossas casas que o pastor Gilson nos trouxe, nós queremos dar prosseguimento ao nosso programa de hoje. E para isso, eu quero te convidar a ler novamente os versículos 5 e 6 de 2 Timóteo no capítulo 1. Vamos lá. Recordo-me da sua fé não fingida
que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Hoje, meus irmãos, na nossa caminhada pelas páginas do Novo Testamento, nós vamos visitar uma família do primeiro século. Uma família muito especial que contribuiu para o avanço da obra missionária na igreja primitiva. Estamos falando da família de Timóteo. Se nós queremos um modelo de famílias para nos espelharmos, aqui está uma família da qual nós podemos nos amparar, a família de Timóteo. Timóteo era de uma família de mulheres piedosas. Nada sabemos acerca do pai dele, além de que era um gentil, um grego, e essas mulheres serviam a Deus e educaram Timóteo na palavra do Senhor desde quando ele era pequeno. Nós vemos que Paulo encontrou com Timóteo na cidade de Listra. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 16, versículo 1, conforme nós vamos ler agora. E diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. O que nós podemos aprender, irmãos, em pleno século XXI com uma família do primeiro século? O que esta família tem a nos ensinar? É isso que temos como proposta na nossa meditação de hoje. Em primeiro lugar, irmãos, famílias fortes transmitem o legado da fé às gerações vindouras. Este é o nosso compromisso para com a nossa família. Este é o compromisso com as gerações que virão depois de nós. Precisamos deixar um legado de fé para aqueles que farão parte desta família que leva o nosso nome. Nós lemos no texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Irmãos, aqui estavam duas mulheres que pagaram o preço de levar para a geração de Timóteo uma palavra que lhe fosse segura e que pudesse garantir a sua vida espiritual. Essa preocupação nós precisamos ter com aqueles que fazem parte da nossa família, em especial os nossos filhos. Provavelmente, a decisão que Timóteo tomou foi mediante o ministério do apóstolo Paulo. Mas também podemos afirmar com toda certeza que esta decisão ela foi motivada por uma vida intensa de plantio da palavra de Deus por intermédio da sua avó e da sua mãe, que exerceram na vida de Timóteo uma influência grandiosa espiritualmente falando. Então, quando Paulo chegou com a palavra, Timóteo já estava preparado para receber a boa semente e assim abraçou e viveu conforme o chamado que Deus havia lhe dado. Esse fato nos faz afirmar que a tarefa de passar o legado da fé pertence primeiramente à família. Embora algumas pessoas queiram transferir isso diretamente para a igreja, mas é errado, porque tudo começa dentro de casa. A igreja tem o seu papel fundamental, mas a família, ela é o principal agente para transferirmos para gerações futuras o legado da fé. É dentro de casa que se aprende assim. Mas estejam atentos a uma expressão. Quando o apóstolo Paulo fala da sua fé não fingida, a fé que Timóteo tinha, que foi herdado da sua avó e da sua mãe, uma fé não fingida que ele, desde criança, observava dentro de sua casa. Aqui me faz pensar e levar vocês a uma reflexão. Que tipo de fé nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Qual é a fé que eles veem em nós? Será que é aquela fé mágica, desassociada às Escrituras? Ou é uma fé pautada na Bíblia Sagrada, de onde nós podemos ter a certeza que dali virão os seus frutos? Que tipo de fé os nossos filhos estão contemplando em nós, irmãos? Isso demonstra
que o exemplo da fé que aquelas mulheres, ou seja, a sua avó e a sua mãe, transferiram para ele, foram determinantes para a sua conversão a Cristo. Elas fizeram parte direta da sua conversão. Os nossos filhos precisam, para serem crentes de verdade, ver o exemplo em nossas vidas. Eles precisam ver em nós uma fé genuína, a fim de que eles possam também querer aquilo para eles, porque eles vão ver que é bom e eles vão querer também abraçar a fé cristã. Não adianta nós irmos aos domingos para uma vida religiosa na igreja, se durante todos os dias da semana nós estamos negligenciando a pureza da fé, a fé genuína, e eles estão atentos e logo eles vão renunciar, porque não estão vendo em nós aquilo que realmente nós precisamos demonstrar, um verdadeiro testemunho de fé, para que eles também tenham o desejo de seguir. A igreja, quando deixa de cumprir o seu papel, ela contribui para o esfriamento espiritual das pessoas. Mas na família também é assim. Quando nós não cumprimos o nosso papel, as pessoas que estão dentro de casa conosco esfriam. Por isso que nós precisamos abraçar esta causa e vivermos um verdadeiro evangelho dentro de nossos lares, irmãos. A tarefa de passar o temor de Deus e a fé às gerações futuras é da família, irmãos. Se nós fizermos assim, nós estaremos fortalecendo a igreja do Senhor cada vez mais. Pais, mães, avós, tios, tias precisam cumprir os seus papéis de passar para as próximas gerações uma genuína fé, para que as pessoas possam ver e abraçar o cristianismo de maneira autêntica. Pois não se enganem, nós como pais, os avós, os tios, estão sendo constantemente observados por nossos filhos, que irão reproduzir o nosso comportamento, o nosso linguajar, a nossa conduta lá na frente. Por isso, precisamos manter um testemunho rigoroso dentro de casa. Precisamos vigiar constantemente para que eles possam ver em nós alguém a quem possam se espelhar para uma vida de produtividade, principalmente no sentido espiritual, amados. Em segundo lugar, famílias fortes consagram seus filhos à causa do reino. Precisamos consagrar nossos filhos ao Senhor. Eles não são nossos propriamente, não são extensões nossas, eles são de Deus. E precisamos liberá-los a fim de que eles possam seguir o seu caminho segundo aquilo que Deus tem preparado para cada um deles. Irmãos, a Bíblia nos diz em Atos, capítulo 16, versículo 3, Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o circuncidou-o, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. 5 anos mais tarde, Paulo passa por Derbe e por Listra, e ali encontra Timóteo e viu nele um potencial para ser seu companheiro na obra missionária, até para suprir uma necessidade que João Marcos havia deixado, por não ter seguido o caminho. Então, quando lemos as cartas de Paulo a Timóteo, nós percebemos com clareza, irmãos, que Deus estava preparando esse jovem para uma obra gigantesca mais lá na frente. Deus trabalha dessa forma. Ele vem nos preparando com antecedência para realizarmos aquilo que é para nós fazermos. Mas para isso, nós precisamos, como pais, abençoar os nossos filhos, liberar os nossos filhos, irmãos, para que eles possam ser úteis ao reino de Deus, consagrar os nossos filhos de verdade ao Senhor. Aqui encontramos uma lição preciosa para as famílias de hoje. Nossos filhos, irmãos, precisam estar no altar de Deus, para que o Senhor faça na vida deles conforme a sua vontade. Mas para que isso aconteça, os pais precisam dedicar seus filhos com alegria e deixar Deus usá-lo de acordo com a sua vontade, como ele bem entender. Dedique seu filho, sua filha ao Senhor, para que ele seja uma bênção para este mundo que nós estamos vivendo.
Em terceiro lugar, famílias fortes transformam seus lares em um lugar de aprendizado das Sagradas Escrituras. Famílias fortes transformam suas casas em uma escola para ensinar os filhos desde pequeno, desde quando eles nascem, a fim de que eles possam amar o Senhor, possam temer ao Senhor, possam honrar a Deus. Mas para isso, nós precisamos ensiná-los desde pequeno. Não podemos vacilar, essa missão é nossa, irmãos. Há pais que simplesmente mandam seus filhos à igreja, para a escola dominical, mas não o acompanham. É preciso que os filhos vejam que os seus pais estão pegando em suas mãos, estão caminhando juntos com eles e levando para conhecer o caminho, ensinando o caminho do altar para os seus filhos. A Bíblia nos diz, irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Irmãos, o legado da fé, ele é transmitido pelo exemplo, uma fé não fingida, mas também ele é transmitido pelo ensino da palavra. E como isso vai acontecer? Se nossos filhos, irmãos, não nos verem lendo a Bíblia, eles dificilmente vão tomar uma iniciativa própria de pegar a Bíblia para ler. Eles precisam ver que nós estudamos a palavra, que nós amamos a palavra, para que eles também tenham o desejo de nutrir esta expectativa de que Deus vai usá-lo através das Escrituras. Devemos ensinar desde cedo nossos filhos a amarem a palavra de Deus. Interessante que, falando sobre essa questão de ter a nossa casa como uma escola para que nossos filhos possam aprender as Escrituras, e não somente na igreja, depois de muitos anos, irmãos, já no século XVII, no início do século XVII, surge no cenário da história uma mulher chamada Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela foi mãe de Charles e John Wesley, que foram fundadores da Igreja Metodista. Susanna, ela tinha mais de 17 filhos, e todos esses filhos foram encaminhados no temor de Deus. Nenhum deles se desviou. Interessante isso. Aquela mulher era uma mulher de fé, uma mulher que temia o Senhor e passou para os seus filhos, ensinava seus filhos, sentava com seus filhos, ensinando a palavra. E nenhum deles se afastou, amados. Isso é muito bom de nós conhecermos, serve como inspiração para nós. Nós não temos tantos filhos assim, mas cada um que nós temos precisa ouvir de nós a palavra de Deus, precisa ser ensinado por nós. Não deixe essa tarefa só para a igreja. Use o tempo que você tem dentro da sua casa para implantar na vida do seu filho o desejo pela palavra de Deus, pelas coisas do Senhor. Amém? E em quarto lugar, famílias fortes ensinam cada membro a ser uma testemunha fiel da fé cristã. Isso é muito importante. Nossos filhos precisam dar bom testemunho do Evangelho, irmãos. Há muitos filhos de crentes que envergonham, desonram seus pais, desonram a família. Mas a culpa diretamente não é deles. A culpa está dentro de casa. Quantas vezes nós estamos dispondo de tempo para orar com os nossos filhos, para ensinar a eles o caminho do altar, ensinar a ler a Bíblia? Quantas vezes temos feito isso? Então, nós lemos em Atos 16:2, quando diz: do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, o apóstolo Paulo só chamou Timóteo para ser seu companheiro de viagem missionária, irmãos, para suprir a necessidade que João Marcos estava ali fazendo, porque ele ouviu dos irmãos daqueles dias bom testemunho acerca de Timóteo. As pessoas estão constantemente nos observando, elas estão falando de nós,
elas estão atentas ao nosso comportamento, atentas às nossas atitudes, nossas palavras e tudo. Eu lembro aqui da rainha de Sabá. Ela saiu da Etiópia e foi até Jerusalém só porque ouviu da fama de Salomão. E quando ela chegou em Jerusalém, ela pôde então se surpreender. E ela testemunha dizendo que Salomão sobrepujava em todas as coisas que ela tinha ouvido, tanto em sabedoria, quanto em poder, quanto em graça. Oh, irmãos, como é bom quando alguém fala a nosso respeito e cria uma expectativa na outra pessoa, e essa pessoa vem até nós e ela é, então, convencida de que o que falaram a nosso respeito é verdade. É muito bom que nós possamos dar testemunho, irmãos, a pessoas que não se aproximam de Cristo, não se aproximam da igreja do Senhor, não é por causa de Jesus, mas é por causa do testemunho de muitos crentes, ou melhor, a falta do testemunho de muitos dos nossos irmãos. E isso enfraquece a igreja, isso enfraquece o corpo. Então, precisamos estar atentos e levar os nossos filhos a testemunhar, ensinar nossos filhos desde criança a respeitar a Deus, a honrar o Senhor, a respeitar a casa do Senhor, a ter reverência na casa do Senhor, para que eles possam, desde pequeno, crescer já neste hábito, um hábito salutar, de louvar ao Senhor em todos os sentidos, irmãos. Se as pessoas que estão em nossa volta verem o nosso bom testemunho acerca da fé cristã, estaremos contribuindo e muito para o crescimento do reino de Deus. Irmãos, na verdade, a melhor maneira de influenciar o mundo com o Evangelho é ser diferente, porque só faz diferença quem é diferente. E para isso nós precisamos lançar mão na palavra de Deus em exemplos como este da família de Timóteo, para que possamos seguir, para que possamos nos espelhar. Ou seja, mãe e filha estavam dedicadas, empenhadas em ensinar a sua terceira geração com a palavra de Deus. Ensinar Timóteo nos caminhos do Senhor. Oh, meus irmãos, isso é muito bom. Isso é grandioso. É o maior prêmio que nós podemos receber, a maior recompensa. É ver nossos filhos encaminhados na fé cristã. Há tantas preocupações neste mundo. Preocupação de investimento nos nossos filhos para que eles sejam um médico, um advogado, um engenheiro. Isso é bom, com certeza. Mas por que não há um investimento também na vida espiritual? Por que não há uma dedicação, preço alto como nós pagamos para que possamos ter um filho de formação secular? Por que nós não pagamos este mesmo preço para que ele se torne um servo de Deus, amados? Precisamos investir nas nossas casas, precisamos investir nas gerações futuras, precisamos deixar um legado de fé, mas é uma fé não fingida, é uma fé verdadeira, é uma fé associada às Escrituras, irmãos. E para nós concluirmos, que nossas casas sejam fábricas de Timóteos, que possamos, de fato, produzir muitos Timóteos ainda na nossa geração, que nossas famílias cumpram o seu papel de transmitir o legado da fé para as gerações que virão, até que Cristo volte, consagrando os filhos para servirem a Jesus. Consagra teu filho, meu irmão. Ora por ele, ministra enquanto estão dormindo, estende a tua mão sobre eles e abençoa, consagrando a Deus, para que o Senhor venha fazer na vida dele tudo conforme a sua vontade. Que sejam centros de aprendizagem das Escrituras as nossas famílias. Que as nossas casas sejam uma escola para ensinar a palavra de Deus. Que cada membro dê um testemunho vivo do poder do Evangelho. Que nenhum de nossos filhos envergonhe a Cristo. Que nenhum de nossos filhos envergonhe a nossa família, envergonhe a igreja do Senhor. Mas que sejam de verdade cristãos. Que sejam admirados porque são verdadeiramente servos de Deus. Amam a obra, amam a causa de Deus. Isso, irmãos, não tem preço. Então, assim teremos igrejas cada vez mais fortes e saudáveis, se as nossas famílias forem fortes.
Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste dia que estamos voltados para Ti, falando sobre a necessidade de nós deixarmos um legado, Deus, para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça e nos ensine como fazer. Pois a Tua palavra nos diz que nós devemos ensinar as crianças no caminho em que devem andar, porque mesmo depois de velhos, não irão se desviar dele. Ó Deus, nos dá sabedoria para educarmos os nossos filhos e para deixarmos a eles um legado de fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas casas, as nossas famílias. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Agora estamos chegando ao final, irmãos. E assim como na semana passada, nós preparamos uma surpresa para você. E queremos que você traga à memória, ao assistir esses slides, dos momentos que nós desfrutamos no ano passado, no mês da família, numa época como essa que nós estamos. Que Deus abençoe vocês grandemente e que vocês se identifiquem com o slide que vocês irão assistir. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar nessa hora a bênção apostólica sobre a vida de todos que nos assistem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam para sempre com a Igreja de Deus na face da terra. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Amém. Minha casa é tua, Senhor. Será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida.
Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, uma casa de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a Ti, ó Deus.